o que é Lean, na verdade, né? Então, a gente teve três momentos principais da indústria, né? A gente está vivendo agora né, outro momento, mas se a gente pegar historicamente, teve três grandes momentos da indústria, né? A produção artesanal, quando a gente fazia aquilo que o cliente pedia. Então, ainda hoje, em algumas marcenarias, né, você consegue ir lá e falar, eu quero uma mesa de mogno com tantos metros de largura, né? Ou eu quero um móvel da cozinha com essa e essa característica. Em algumas marcenarias, eles ainda realmente têm a serra, eles fazem as coisas do jeito que você quer. Boa parte das marcenarias já não fazem mais isso, né? Já tem aqueles móveis pré-fabricados. Mas no início da indústria, quase tudo o que você fazia era artesanal. Né? Então, no início do século XX, lá em 1900, né, quando você pedia um carro, né, você pedia, eu quero um carro com porta de madeira, né, com banco de couro, enfim, né, com as características que você quisesse, e a empresa fazia para você aquele carro do jeito que você queria. Né? Isso era o conceito artesanal. E uma coisa curiosa, interessante, né, que quando a gente fala do mundo da IT, né, o nosso mundo ainda está muito nesse mundo da produção artesanal, né? Ainda fazemos as coisas específicas para um cliente específico, né, conforme a demanda dele. Bom, no início do século XX, né, o Henry Ford, inspirado em várias teorias, né, ele criou um processo diferente do artesanal. Ele transformou aquela atividade que o artesanal tinha como característica operários extremamente qualificados, né? Então, uma pessoa que trabalhava numa fábrica de automóveis lá no início do século XX, o cara sabia literalmente fazer, né, na mão, né, o motor, as peças, a suspensão, enfim, ele conhecia o carro inteiro. Então, estou falando de um operário extremamente qualificado, muito caro, né, muito raro também. Né? E o que estava acontecendo lá no início do século XX? Né? A gente estava a grandes migrações das pessoas da área rural para a área urbana. Né? Então, você tinha uma massa enorme de operários não qualificados, analfabetos, uma grande maioria, né? Mas, né, é uma mão de obra muito barata e disponível. Né? Então, o que o Ford fez? Né? Então, ele falou, pera, esses operários não têm uma qualificação muito grande, mas se eu definir processos muito simples e muito padronizados, né, e colocar esses processos em sequência, né, eu consigo aproveitar essa mão de obra e gerar produtos com um custo muito baixo. Né? Então, foi aí que foi criado aí o conceito da produção em massa, das linhas de produção. Eu gosto muito de enxergar o Ford, né, como o cara, o responsável pela melhor revolução, né, que o mundo teve, né, em qualidade de vida. Né? Até Ford, produtos industriais eram coisas de rico. Né? Então, se vocês perguntarem lá, talvez se vocês conheceram as suas bisavós, né, se ver quem tem aí uma origem mais humilde, né, vocês vão ver que, por exemplo, a minha família, né, minha avó, né, elas não compravam roupas prontas, elas não tinham condições de comprar roupas prontas. Elas tinham que fazer a roupa em casa, na mão, porque aquilo, roupa pronta era só coisa de rico. Né? Alimentos também, só alimentos, né, que você fazia de alimentos naturais, né? Você não comprava nada pronto. Né? Então, mesmo a geração da minha mãe, né, que é a geração que nasceu nos anos 50, né, tudo bem, de novo, né, eu sou de uma família bastante humilde, né, comprar refrigerante era uma coisa de luxo, né, era uma coisa assim que você podia uma vez por mês. Tá? Então, indústria era uma coisa que, né, não era ainda uma coisa acessível para a grande maioria. A produção em massa fez o custo dos produtos cair absurdamente. Né? Então, o Ford, né? Então, hoje tem gente que coloca Ford como uma pessoa, um capitalista selvagem. Então. O Ford quase foi preso nos Estados Unidos, né, por ser considerado comunista. Tá? E o que ele colocava, né? Ele colocava que um dos sonhos dele era que um operário conseguisse comprar um carro dele. E o pessoal achava que aquilo era um absurdo, que o operário não vai comprar carro, que carro é coisa para elite, não é coisa para operário. Né? E o Ford conseguiu executar isso em poucos anos. Em poucos anos, o operário dele tinha condições de comprar o carro dele. Né? Por quê? Porque a produção em massa fez o preço do carro despencar, né? Ficar 10 vezes mais barato do que era inicialmente. Né? E hoje, se a gente olha, né, e fala, nossa, qualquer um pode
comprar uma pasta de dente, uma escova de dente, um sabonete, um shampoo, né? Isso se deve à grande reprodução em massa, isso se deve à revolução que foi, né, baixar os custos dos produtos graças a transformar aqueles processos que eram extremamente complexos em processos baratos e simples. Tá? Então, essa foi a revolução em massa, da produção em massa. A produção em massa, né, a palavra massa aqui significa volume. Então, ela parte de uma premissa que eu consigo fazer barato se eu fazer em grande quantidade. Só que quando a Toyota se viu, após a final da Segunda Guerra, né, querendo se estruturar como uma grande empresa, né, qual era a realidade do Japão? O Japão tinha sido dizimado, tinha sido destruído na Segunda Guerra. Né, a família Toyota, né, a família Toyoda, na verdade, né, que é fundadores da Toyota, ela era conhecida como uma família extremamente preocupada em pesquisa mesmo, que eles estudavam o que as outras empresas faziam e tentavam replicar as melhores práticas. Mas eles iam nos Estados Unidos, olhavam aquelas indústrias da produção em massa e falavam, lindo, mas a gente não consegue replicar. Por quê? Porque a indústria americana, né, eles produziam milhares de carros todo dia. O Ford estava lá produzindo uma linha de produção de milhares de carros e não tinha demanda para milhares de carros no Japão. Né? Além disso, para fazer milhares de carros todo dia, você precisa ter espaços imensos, né, de estoques e de pátios de carros prontos, né, para armazenar. E no Japão, espaço é caro, muito caro. Né? Então, a Toyota se viu, né, com uma única possibilidade. Né? Ou ela fazia de uma forma diferente, ou ela criava um jeito Toyota, né, ou ela não ia sobreviver. Né? E esse jeito Toyota ela construiu junto com pesquisadores, inclusive pesquisadores americanos, e com muita prática. Experimentou uma coisa, deu certo, experimentou outra coisa, não deu certo, até construiu um jeito que a Toyota fosse única. Né? Esse jeito foi o jeito que posteriormente foi conhecido como Lean. A Toyota nunca deu o nome de Lean, tá? A Toyota chama de Sistema de Produção Toyota, Toyota Production System. Tá? Mas quem estudou a Toyota, né, denominou esse processo como sendo Lean. Né? Quando a gente olha a produção em massa, né, o Ford e o Taylor, né, são dois dos grandes idealizadores, né, o conceito é produzir mais e com melhor qualidade. Por quê? Quando você faz algo artesanal, e nós da tecnologia, do TI, sabemos o que é isso, né? Cada sistema que a gente faz está cheio de bug e tem que corrigir. Né? Se não tem um processo padrão, né, a chance de sair algo fora do funcionamento é enorme. Né? Então, quando você fazia um carro artesanal, né, o motor era específico, as rodas eram específicas, tudo era específico. A chance de não ter um defeito naquilo era quase zero. Né? Quando ele pega e cria o modelo T, né, e padroniza aquilo lá, né, ele tem uma frase famosa que ele fala: se o carro pode ser de qualquer cor desde que seja preto, né, ele estava sendo radical para colocar o conceito dele, que era importantíssimo naquele momento, é entender que eu preciso fazer um grande volume de coisas iguais, porque isso vai baixar o custo. Né? E aí, então, ele criou um processo que era altamente repetitivo, né? Ele estudou muito bem as atividades para garantir que o melhor jeito de fazer aquilo, o jeito mais rápido, o jeito mais barato, o jeito com menos defeito, né? E garantiu, né, que aquele processo ia entregar carros iguais em perfeito estado de funcionamento. Né? Para isso, então, ele estudou muito bem os processos, né? Ele deu instruções para os trabalhadores. Eu vejo muitas pessoas no mundo de hoje, né, questionando, mas por que ele não dava oportunidade do trabalhador usar o conhecimento dele? Por que ele não dava autonomia? Gente, né, é muito fácil a gente falar isso no mundo de hoje. Né? Mas quem eram os trabalhadores deles? Eram as pessoas semi-analfabetas, se não analfabetas, né? Que estavam vindo da roça, que, né, não tinha a menor ideia do que era indústria. Então, assim, era muito difícil você ter, cobrar dos trabalhadores, né, um tipo de experiência, de autocrítica, de conhecimento que eles não tinham. Né? Então, por isso ele não dava treinamento até, formação, ele dava instrução. Né? Então, tem um filme famoso, muito antigo, mas todo mundo já viu certamente algumas cenas, né, que é o Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é um filme fantástico, como quase tudo do Chaplin, né, que tá lá o operário apertando uma porca, né, ficando maluco daquele negócio, mas na verdade aquele operário não tinha muito mais capacidade do que aquilo, ele não tinha formação para ir muito além daquilo. Né? Então o Ford tinha uma elite de engenheiros que ajudava ele a definir o melhor jeito de apertar a porca, né, e supervisores ensinando e cobrando os operários para apertar a porca daquele jeito. Isso naquele momento fazia sentido. No mundo de hoje não faz sentido nenhum.
Tá? E lógico, né, o conceito, até a palavra massa vem daí, né, lote econômico. Eu não consigo fazer um carro economicamente, eu tenho que fazer pelo menos 100 ou 1000 de uma vez para ser econômico, para valer a pena, para conseguir economia de escala. Tá? Isso era tudo que estava lá no conceito do Ford. E até mais uma coisa que o Ford era mal visto, né, entre os ricos da época, é que o Ford foi o primeiro ali, um dos primeiros a propor, né, participação nos resultados, né, que não era algo muito comum naquela época. Né? E aí o que aconteceu? Né, veio o Japão, né, Segunda Guerra totalmente destruído, né, e das ironias, o mundo tem várias ironias incríveis, né, uma das ironias importantes quando a gente fala aqui no conceito de Lean, é que os Estados Unidos, durante a guerra, colocou os melhores especialistas em estatística, em engenharia, em produção, nas fábricas de armamentos, para ajudar eles a fazer a fábrica funcionar perfeitamente bem. Durante uma guerra, né, as indústrias de armamentos têm que fazer produtos com muita velocidade, com baixo custo e com qualidade, né, que é tudo que você precisa de uma empresa importante. Então, ele foi buscar os especialistas das universidades e colocou na indústria armamentista para fazer aquela indústria funcionar perfeitamente bem. Quando um desses especialistas está aqui, é o Deming, né? E quando a guerra acabou, né, os Estados Unidos começou a fazer a reconstrução do Japão e alguns especialistas migraram para lá. O Deming foi um. Ele primeiro tentou oferecer o que ele aprendeu para a indústria americana, mas a indústria americana estava no auge, né, da produção em massa, né, que tinha ganhado o mercado porque implantou a produção em massa muito rapidamente, mas ela não ligou para o que o Deming tinha estudado. Né, e o Deming foi para o Japão, acabou se fixando na Toyota e ajudou a Toyota a criar esse jeito diferente. Né? Então, eu acho que é até importante entender isso. Né? A gente tem que olhar sempre as coisas de uma forma crítica, né, mas também não de uma forma, né, de empacar e ser contra tudo. Né? O Chaplin, genial como ele era, mas ele mostra naquele filme uma postura muito clara de crítica à produção em massa. Né? Ele estava na época na Inglaterra, né, depois que ele migrou para os Estados Unidos. Né? E então ele representava uma visão muito clara dos ingleses, né, de que aquilo lá era ruim, de aquilo lá era errado. Né? O que aconteceu? A indústria automobilística começou na Inglaterra, mas se vocês olharem a indústria automobilística na Inglaterra, né, depois dos anos 50 e 60, ela não é mais nada, ela sumiu. Né? Então, o que a Inglaterra faz de carros, né, são carros caros. Né? É a Aston Martin, é a Land Rover, né? São só marcas caras de carro. Por quê? Porque a Inglaterra não embarcou na produção em massa. Então, ela perdeu o bonde da história. Né? Enquanto os Estados Unidos, né, cresceu absurdamente, a Inglaterra ficou lá ainda produzindo coisas mais artesanais. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Olhar, assim, de uma forma crítica, né? Entender o que é bom, o que é ruim, né? Mas também não deixar de adotar aquelas coisas que podem fazer um país, né, virar o jogo. Bom, o Deming, né, coloca algumas frases que podem parecer óbvias, mas que, de alguma forma, né, elas são muito contrastantes com uma cultura dominante. Né? Então, vocês olharem assim, ele fala, adotando apropriados princípios de gestão, organizações podem aumentar a qualidade e reduzir custos. Isso é bem contrário ao que a gente está acostumado. A gente está acostumado, né? A gente foi treinado a acreditar que qualidade significa ser mais caro, né? Que produto bom é produto caro. Aliás, isso é muito forte no Brasil. É pior no Brasil do que qualquer outro país, essa coisa de achar que se o produto é barato deve ser ruim. Né? E o que o Deming e a Toyota defendem no Lean, né, é justamente que não, na verdade, qualidade diminui custo. Um produto com qualidade é um produto mais barato. Mas como assim, Marcos? Porque a qualidade significa entregar o que o seu cliente quer, né, fazer sem erros, né, não gerar defeitos. Isso torna o processo mais barato. Né? Então, como é que eu consigo isso? Ó, com melhorias contínuas, com sempre sendo cada dia melhor, fazendo a cada dia melhor, né? E pensando na nossa empresa como um sistema e não como áreas independentes. Se a vendas não falar com a produção, para planejar a produção da melhor forma possível, né? Se o marketing não falar com o desenvolvimento, para desenvolver um carro que tenha a ver com o que o mercado quer, se todo mundo não se enxergar como sendo uma empresa só,
a gente vai ter um bocado de desperdícios, um bocado de atividades que a gente faz porque o outro cara não deixou claro para nós o que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que parar de olhar cada um no seu quadrado e começar a olhar a empresa como um todo. Isso é uma coisa que, né, o Demi prega bastante. E olha aqui, é o conceito de qualidade. Qualidade é resultado pelo custo total. Eu gosto muito de dar esse seguinte exemplo. Isso que vocês estão vendo, eu acredito que vocês estão vendo na minha mão, né? Esta caneta Bic, né? É, para mim, um maior exemplo de qualidade na visão Lean. Né? Por quê? O custo dela é ridículo, né? É mínimo. Né? E ela escreve como nenhuma outra caneta. Vocês podem comprar aquelas canetinhas bonitas, aquelas canetinhas que são ferro, né, metálicas por fora, que tem botãozinho, seja o que for. No final das contas, né, a Bic vai escrever onde elas não escrevem. Né? A Bic não vai falhar. Então, a Bic, ela entrega o que ela se propõe a entregar. Ela não entrega prestígio, ela não entrega uma imagem, né? Ela entrega caneta, que escreve. Mas isso ela entrega muito bem. Né? E aí o custo dela sendo pequeno, a qualidade dela é extremamente grande. Então, a qualidade da Bic é muito mais do que aquela caneta de R$ 1.000 que você compra no shopping. Tá? Porque ela entrega caneta com custo baixíssimo. Ah, mas quem compra a caneta de R$ 1.000 no shopping não é para escrever. É verdade, tá? Então, se você está olhando, eu estou comprando uma caneta para, né, mostrar que eu sou rico, para mostrar que eu tenho poder, ok. Então, essa caneta vai prestar muito bem o serviço de mostrar que você é da elite. Agora, se você está comprando uma caneta para escrever, a Bic é a melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, eles foram, e o Lean, né, na verdade, o sistema de produção Toyota foi, desde os anos, final dos anos 40 em diante, sendo testado, experimentado, né, desenhado, um jeito da Toyota falar, esse é o melhor jeito de produzir. Foi o Deming, junto com toda a liderança da Toyota, né, então, né, os presidentes da Toyota ao longo desses 30 anos, né, sempre trabalhando nisso aqui, ó, eliminar desperdícios. Né, sempre trabalhando em como eu faço o que eu tenho que fazer trabalhando menos do que eu trabalho hoje. Né? Como eu entrego tudo que o meu cliente quer, tendo menos esforço do que eu tenho hoje. Tá? Então, o grande quê do Lean é essa coisa. Né? O foco não é produzir muito. O foco é trabalhar menos. O foco não é fazer 1.000 carros, como é lá da Ford. Né? O foco é fazer 10 carros com muito menos esforço do que eu faria antes. Né? Então, essa é a visão Lean. Né? E eu vou eliminar desperdícios. Aqui tem os 3 tipos de desperdícios. Né? Então, se a minha empresa tem dias que tem muita demanda e tem dia que não tem demanda nenhuma, significa que ou eu tenho que ter equipamento, né, super capacitado para aqueles dias de pico, e essa equipe e equipamento vão ficar parados, né, ou pouco usados nos dias que não são pico, ou, né, eu vou ter que pagar hora extra, né, vou ter que ter uma equipe e equipamentos, né, para a média, por exemplo, e o dia que tiver a demanda acima do pico, eu vou ter que pagar hora extra, vou ter que gastar com manutenção de equipamento a mais, né, o que também é desperdício. Quer dizer, o ideal é que a demanda do meu trabalho fosse mais ou menos estável. Né? Quanto mais estável, melhor. Pô, Marcos, mas isso aí não é fictício, não é pouco realista? Não, dá para a gente trabalhar com a empresa toda buscando estratégias, né, para diminuir essa irregularidade. Tá? Não é o caso, não cabe aqui nesse treinamento falar tudo sobre isso, tá? Mas o Lean tem várias estratégias e ferramentas para ajudar nisso. Um ponto interessante aqui, o que o Lean coloca como desperdício é sobrecarga. Então, vamos dizer que você tem uma empresa que tem capacidade para fazer 10 garrafas azuis por hora, e a demanda hoje está 12 garrafas azuis por hora. Na visão da indústria em massa, isso aí você deveria estar feliz e contente, né? Porque volume, eu estou aumentando a minha volume, eu estou aumentando a minha massa, né? Estou aumentando meu ganho de escala. Só que acontece o seguinte: se você tem equipamento para 10, se você tem pessoas para 10, você está vendendo 12, você está tendo que fazer hora extra. Hora extra custa muito mais caro do que o horário tradicional. Se você está trabalhando com equipamento acima da capacidade dele, ele pode aguentar isso um período de tempo. Vai chegar uma hora que ele vai explodir, que ele não vai aguentar. Né? Porque você não vai ter tempo de fazer manutenção, porque você está ocupando ele todas as horas possíveis e impossível, porque você está acima da carga. Tá? Então, assim, Marcos, então se eu tenho uma venda de 10, eu não vou querer vender 12? Claro que você vai querer vender 12.
né? Mas se você atendeu o primeiro desperdício, que é eliminar irregularidade, né, ser mais regular, se você está em 12 e está regular, então você pode aumentar a sua equipe para atender a 12, né, comprar um novo equipamento para atender a 12 sem sobrecarga. E vai sair mais barato do que pagar hora extra e fazer aquele equipamento trabalhar mais do que a necessidade, tá? Então, a ideia de sobrecarga é isso, né? Se eu tenho regularidade, crescer é ótimo, mas crescer significa, né, aumentar a minha capacidade e não trabalhar acima da capacidade. E tem os pequenos desperdícios, que são normalmente aqueles que são mais fáceis a gente enxergar, que a gente tenta eliminar também. Então, a produção em massa, quando você fala lá, meu lote é de 1.000 carros, né, e aí você tem lá uma demanda por 100 carros e você não tem nenhum no pátio, você manda fazer 1.000, porque seu lote é 1.000. Né? A gente já conversou isso outro dia, né, quando a gente estava falando de lotes de produção. Né? Você produz o lote, você produz o que você sabe produzir de receita. Mas quando esses lotes são muito grandes, né, você produz o lote, entrega um pouquinho que você vendeu e o resto vai para o seu estoque. Né? Então, é um material de matéria-prima que você gastou, é mão de obra que você gastou, é energia que você gastou, né, para produzir algo que você não vende. E se a ordem de grandeza é essa que eu falei, você produz 1.000 para vender 100, você gastou 10 vezes mais do que você vai receber. Não é? Então, assim, se por um acaso não vender esses outros 900 logo, né, você, na verdade, tirou dinheiro do bolso, né, e não né, gerou lucro. Tá? Então, sempre que eu produzo mais do que eu preciso, é um desperdício. Sempre que eu levo para estoque, é desperdício. Tá? Transporte, né? Sempre que eu pego alguma coisa, eu lembro de acompanhar uma vez um processo, né, que a empresa comprava um produto de um certo fornecedor, pegava nesse fornecedor e levava para um estoque que ficava em outro lugar, né, e depois pegava desse estoque e trazia para ela. Né? Isso era um custo enorme, né? De pega de aqui, leva para lá, pega de lá, traz para cá. Né? Ainda mais no Brasil, né? Um lugar onde transportes, né? Os meios de transporte são muito caros, né? Quase tudo é só por rodovia, tem um problema seríssimo de segurança, né? Isso aumenta muito o custo, muito custo. Né? Então, como que eu posso eliminar um pouco isso? Por exemplo, né, as automotivas hoje, quando elas criam uma nova fábrica, elas constroem a montadora, mas elas deixam terrenos do lado para os fornecedores dela criarem fábricas internas ali no mesmo terreno. Né? Então, eu estava, por exemplo, dei um treinamento numa indústria de tratores, que quando eles compraram terreno, eles compraram um terreno no dobro do que eles precisavam, porque eles fabricavam um trator aqui e do lado eles deram um terreno, né, para a empresa parceira que fazia as peças de aço, que são peças muito pesadas, peças muito complicadas de carregar. Né? Então, eles não precisavam pegar essas peças e ficar caminhando pelas rodovias. Né? Ele fabricava e literalmente passava, né, para o lado que ficava o cliente ali. Tá? Então, minimizar transportes. Quanto mais a gente consegue fazer esses clusters, esses conglomerados de empresas para que as entregas sejam muito pequenas, né, mais interessante. Tá? Então, isso é um outro conceito importante de Lean, né, de eliminar desperdícios. Espera. Cada vez que uma máquina está parada porque está esperando alguma autorização ou esperando uma peça, é um desperdício, eu tenho que eliminar. Cada vez que tem uma pessoa que não consegue trabalhar porque precisa de alguma coisa, é um desperdício, eu tenho que eliminar. Então, sempre que algo está esperando, é um desperdício. Né? Fazer mais do que o necessário. Isso parece óbvio, mas é muito comum, tá, gente? Então, assim, eu não preciso fazer algo, eu faço. Né? Eu não preciso fazer algo, eu faço porque ninguém questionou se eu realmente preciso fazer aquilo. Né? Então, vocês estão aí, vocês estão numa empresa, sei lá, que um caso real, né? Eu tinha uma empresa que fazia autopeças, né? E a peça que ela produzia, né? O cliente, a montadora, começou a reclamar que a peça vinha com um problema de corrosão. Né? E eles foram estudar o processo e eles descobriram que aquele corrosão acontecia porque a peça tinha que ser lavada no meio do processo. Né? E aí ficava um pouco de umidade e acabava corroindo, acabava aparecendo alguns pontos de ferrugem. Né? Mas por que eles têm que lavar a peça? Eles têm que lavar a peça porque o processo A, que aquela peça faz, ele deixa a peça com óleo. E aí eu não consigo fazer os outros processos seguintes porque a peça está, né, com óleo ali. Então eu precisava lavar para tirar aquele óleo para fazer os processos seguintes. O detalhe é o seguinte, né, quando eles foram estudar, de fato, os processos e questionar os processos, eles descobriram que a máquina que era usada para fazer o processo A hoje não deixava mais óleo. A máquina que deixava óleo
era uma máquina que deixou de ser usada há 20 anos antes, mas nunca ninguém questionou. Né? Então, tinha uma máquina antiga que deixava óleo, por causa disso eles lavavam. Né? Eles trocaram essa máquina para outra máquina, né, que não deixava óleo, mas ninguém questionou isso e continuou lavando. Então, você tinha um processo desnecessário que gerava problemas ambientais, né, porque lavava a água, que eu tinha que depois me dispor da água, né, que prejudicava a peça, que deixava a peça com pontos de ferrugem, né? Então, eu gastava tempo, gastava equipamento, gastava energia para gerar poluição e estragar meu produto, né? Porque ninguém questionou isso, né? Será que eu precisava disso mesmo? Ou você faz uma peça e você produz a peça, você imprime junto o manual, coloca o manual junto com a peça e manda para o seu cliente. E nunca ninguém questionou se o cliente lê o manual, se o cliente quer o manual, né? Se você não podia deixar esse manual na internet. Então, é um desperdício. Né? Então, você faz uma coisa que não precisava. Tá? Na área de TI, né, todos os procedimentos que tinham, principalmente na gestão clássica e em processos como CMMI, colocavam uma quantidade enorme de documentos e formulários que a gente tinha que preencher, né, que no final das contas a gente não, em nenhum momento conseguiu provar que aquilo tornava nossos sistemas melhores, diminuía os bugs ou fazia nossos clientes mais felizes. Né? Então fazia muita coisa desnecessariamente. Estoques são desperdícios. Então, tudo que eu tenho de matéria-prima estocada é dinheiro que eu tirei do bolso para comprar aquilo, né, que eu não estou usando. Tudo que eu tenho de material final estocado é dinheiro que eu gastei na matéria-prima, na energia, na mão de obra, né, que está parado lá. Né, e estoque ainda gera outros problemas, tá? Então, você pode ter a peça ficar muito tempo lá, ela estraga, né? Você tem validade, né? Você pode perder se o estoque é grande demais, isso é extremamente comum, tá? Então, tem vários problemas associados a estoques. Tá? E até uma curiosidade, né? Quando a gente fala de Lean IT, às vezes as pessoas questionam, mas isso aqui não tem nada a ver com a área de TI. Tem. Tá, o que é estoque na área de TI? Por exemplo, quando você gera uma quantidade enorme de código e ele entrega para o seu cliente. Isso é estoque. Né? Você tem estoque de código. Né? Então, quando você fazia a gestão clássica, né, e você falava 2 meses de desenvolvimento, né, juntava lá aqueles sistemas inteiros para depois entregar para o seu cliente, né, você estava estocando código. Né? Então, né, o que vocês estão vendo hoje na gestão ágil? Né? Faz lá um sprint e entrega, faz um sprint e entrega. Que é diminuir estoque, vem daqui. A filosofia veio daqui. Movimentações, então passa para A, que passa para B, que passa para C, que a pessoa A autoriza uma coisa, a pessoa B autoriza outra coisa, precisa passar para tanta gente, precisa rodar por tanta gente, não dá para fazer um processo mais simples. E por último, né, correções. Né? Então, tudo que eu faço que fica com defeito é um problema. Né? Se eu tenho que corrigir, se eu tenho que refazer, é um problema. Né? Eu tenho umas discussões muito interessantes aqui na FT, né, com professores especializados em testes, né? E eu falo, em Lean, né, eu deveria buscar diminuir testes. Né? Por quê? Porque quando eu testo e eu acho um problema, eu tenho que corrigir. Né? Então, isso eu gasto a mais para fazer um teste que, na verdade, não agrega nada no sistema. Né? O teste não estou fazendo mais uma funcionalidade, estou gastando tempo, né, simplesmente para verificar se as pessoas fizeram certo. E se eu achar um problema, aí eu gasto tempo refazendo aquilo ali, mais um tempo, uma coisa desperdiçada. Né? O ideal era que os processos de desenvolvimento, né, fossem tais que eu garantisse que quando eu fabrico com qualidade. TI ainda não tem essa capacidade, mas a gente tem que enxergar para isso como um problema, né, e não como testar melhor. Né? Testar custa. O ideal era que a gente tivesse que testar cada dia menos. Esse que deveria ser o nosso sonho. Tá? Na área industrial, isso já está ficando cada dia mais comum. Antigamente, era muito comum ter as áreas de controle de qualidade, que era a área que ficava no final da fábrica, né, testando todo o produto para ver se ele estava com qualidade. Né? Acho que todo mundo já viu um carro antigo que tem aqueles colantinhos no vidro, ok. Né? O que era aquilo? Ele testou o câmbio, testou isso, testou aquilo e viu que está tudo certo, vai colocando um ok para cada coisa, que não era o controle da qualidade. Como a indústria está acreditando hoje? Eu não trabalho mais com controle de qualidade, eu trabalho com garantia de qualidade. Quem faz um processo tem que garantir que aquele processo está bem feito. Não preciso testar no final. Eu tenho que, se eu faço, eu tenho que garantir que o que eu fiz está certo. Tá? Então, é uma mudança muito grande de paradigma, e quando vocês falam do ágil, do Scrum, né, a gente está mudando para isso. Né? O time tem que ser responsável, não tem um time de teste. O próprio time tem que ser responsável por garantir que está entregando qualidade. Existe um 8º desperdício, tá, que não era o clássico da Toyota, mas é muito comum hoje se falar,
que é a criatividade desperdiçada, né? Então, seres humanos têm capacidade, têm inteligência, né? E a gente não perguntar para eles, né, o que eles podem fazer de melhor, não perguntar para eles aonde a gente está fazendo o problema, né, é um desperdício. Por quê? Porque esses nossos funcionários aqui não são aqueles mesmos, né, operários lá da produção em massa da Ford, né, são pessoas com muito mais capacitadas. Tá? Então, assim, nos anos 80, né, final dos anos 70, início dos anos 80, a Toyota chegou nos Estados Unidos, né, e criou uma crise danada nas três antigas grandes indústrias automotivas do mundo, que era a GM, Ford e a Chrysler. Né, essas três, né, antes dominavam o mercado de uma forma total, e de repente veio a Toyota e começou a tirar o mercado delas, e elas não conseguiam entender, né, como que a Toyota conseguia fazer carros tão melhores e tão mais baratos que elas. Né? Primeiro, até a reação dela foi uma reação muito ruim, que foi a reação de apelar para o fanismo, né? Que é apelar de compre carro americano. Então, colocava a bandeira americana nas concessionárias, bandeira americana nas antenas dos carros, e né, não vão comprar carro. E até usaram umas coisas bem feias, né? Do tipo, não vão comprar carros dos nossos inimigos da guerra, coisas desse tipo. Tá? Mas não colou, né? Porque americano, a gente pode botar 1000 críticas ao americano, mas se tem uma coisa que eles são bons consumidores. Eles não iam deixar de comprar um carro muito bom, muito mais econômico e muito mais barato, só porque não tinha uma bandeira dos Estados Unidos na anteninha. Né? Então, essas três começaram a se preocupar muito e contrataram o MIT, né, para fazer um estudo. Né? Então, eles pediram para o MIT para estudar o que essa indústria japonesa tem que a gente não tem. Né? Foi um estudo muito bom, né? Durante 5 anos, estudou 14 países, inclusive o Brasil, e gerou esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo. Né? É um livro clássico até hoje. Né? Quem quer conhecer a origem do Lean tem que ler esse livro. Não é um livro fácil, porque é uma sequência de teses do MIT, tá? Mas é muito legal de entender o que era a indústria automotiva lá no final dos anos 80, né? E o que as japonesas tinham que as outras não tinham. Esse livro, inclusive, na versão em português é interessante porque ele tem um capítulo falando especificamente da indústria automotiva brasileira naquela época. Professor? Sim? Posso fazer uma pergunta? Nessa Sim? época dos anos 80, a China já estava começando a ser aquela potência econômica que já é agora, sim? Não. Na verdade, quem estava despertando como uma grande potência era o Japão. Correto. Né? E é uma ótima pergunta, tá? Porque isso entra numa mudança, de novo, de paradigma. Tá? Porque o Japão, ele tinha mão de obra cara, né? Porque ele cresceu muito, muita indústria num país que não é tão grande assim. Né? E aí ele teve que se tornar um processo muito mais eficiente, gente muito capacitada, né? Com muita boa formação. Então ele teve que ser muito eficiente para ser competitivo com as indústrias automotivas clássicas, né? Que eram mais produção em massa. E o que aconteceu no crescimento da China, né? E aí acho que é importante até entender esse contraponto. A China não é Lean, tá? O que a China tem é custos muito baixos, né? Por boa parte, por apoios governamentais, né? Por subsídios à infraestrutura, à energia e etc. E também porque tem uma mão de obra, né? Que é explorada absurdamente, né? Que ganha quase nada. Né? Então, a China não é produção Lean, a China é produção em massa, né? É o Ford, só que é o Ford elevado à máxima potência. Né? Não é mais o Ford para produzir para os Estados Unidos, mas é o Ford produzindo para o mundo inteiro, né? Num volume de massa muito maior. Né? Correto. Até por isso, né, a visão de produtos japoneses hoje, né, é produtos de qualidade, né, e a visão de produtos chineses é produto barato de qualidade, né, normalmente questionável. Né? Porque a grande característica da produção chinesa, né, está mudando hoje, o governo chinês está investindo fortemente, né, em pesquisas na área industriais, né, tentando mudar um pouco essa imagem deles, mas até hoje, né, a característica da indústria chinesa é a indústria de produção em massa de escala mundial, né, com custo muito baixo. Tá?
Então, é interessante a pergunta, porque realmente, né, é um momento, inclusive, né, para não parecer que o mundo caminha numa direção, né? Não é isso, né? Então, o Lean perdeu força nos últimos anos, né? Eu diria, no final dos anos 90 e até a primeira década de 2020, 2000, né? De 2000 a 2010. O Lean voltou a crescer agora, né? Mas ele perdeu muito por causa disso, né? Porque você está tentando produzir de uma forma barata, de uma forma de qualidade, né? E aí você tem lá um player aí global, né, que vende tudo por um preço absurdamente baixo, que paga 10 vezes menos do que os outros pagam na mão de obra, é meio complicado, né? Então, embora o produto dele tenha questionamentos de qualidade, né, o preço deles é tão barato, né? Todo mundo aí sabe disso, né? Mas você vai comprar, você sabe, às vezes o negócio vem com defeito, mas, cara, é 10 vezes mais barato que o daqui, né? Então, se vier com defeito, ainda vale a pena, né? Então, é essa coisa. Então, a China está migrando, mas, né, no começo o trabalho dela foi ser produção em massa, produção em alto volume, né, de produtos com baixo valor agregado. Mas, bom, voltando aqui para a história do Lean, né? Mas, Marcos, então, deixa eu abrir um parênteses. Pô, você está falando que hoje, né, mudou um pouquinho isso, ainda vale a pena estudar Lean? Vale. Primeiro porque toda a indústria, né, brasileira, ocidental, de um modo geral, está embarcando profundamente em Lean. Lean já não é um diferencial, já é uma obrigação, né? E segundo, porque o Lean chegou na área de TI, né? Então, eu ainda hoje dei uma palestra, né, para o IMEC, né, falando de Lean, né? Então, não só para a área de TI, mas para a área de processos, para a área administrativo. Tá? O Lean chegou no mundo inteiro. Tá? O Lean é a grande filosofia das empresas hoje em dia. Tá?